E aí, Mauro, né? Você já tocou um pouco no assunto e aí eu te pergunto, porque eu achei um papelão do Atlético Mineiro, tá? Eu até vi, né, nas suas redes, eu não sei onde eu vi, que o Lanús, né, foi o vilão dos brasileiros nesse ano, do Fluminense. Agora, não é um time para o Galo perder com o investimento que tem numa final de Sul-Americana, na minha opinião. Na minha opinião. E, além disso, perdendo o gol como perdeu ontem. Tá? Eu vou ser sincero, eu vi os melhores momentos, mas eu vi a prorrogação. Tá? Eu cheguei em casa na prorrogação, eu vi a prorrogação. Gente, o Galo teve 2 chances escandalosas na prorrogação para fazer o gol do título e não fez, com o Biel, que depois, né, ficou chorando na coletiva e foi sincero, o cara sentiu o mesmo golpe. Agora, é um time com investimento alto, com jogadores grandes, que perde 3 finais seguidas, pô. Perdeu a Copa do Brasil pro Flamengo, a Libertadores pro Botafogo e agora a Sul-Americana pro Lanús. É aceitável perder pro Flamengo e pro Botafogo na fase que estavam? Sim. Já o Lanús, eu não acho tanto, Mauro. E outra, pode ser até o fim de uma era, né? Porque o Hulk perdeu pênalti, estava arrasado ontem, já se fala em interesse do Grêmio em contratar o Hulk. Eu achei péssima a atuação e ridículo o quanto perdeu de chances o Atlético Mineiro, Mauro. Olha, eu acho que, desculpa, mas assim, eu acho que essa mentalidade de que só porque tem um dinheiro, claro que tem um dinheiro, tem que ter jogadores melhores jogar mais, isso não basta. Isso não basta. A gente vê os times brasileiros perdendo por conta dessa ideia. Vamos lá. Última vez que o brasileiro ganhou o Sul-Americano, 2021. Qual foi a final? Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Né? 22, a final. São Paulo diante do Independente Del Valle. Perdeu. 23, Fortaleza diante da LDU de Quito, do Zubeldia, perdeu. Ano passado, Cruzeiro diante do Racing, perdeu. E agora, Atlético contra o Lanús, perdeu. O Lanús foi semifinalista ano passado, caiu diante do Cruzeiro, quase foi a final argentina, se ele passasse pelo Cruzeiro, faria a final contra o Racing, lá no Paraguai. Também foi no Paraguai, né, no estado do Cerro Porteño, dessa vez foi no Defensor del Chaco. E é um time que tem frequentado essas competições, foi vice-campeão da Libertadores 2017, até eu peguei aqui na rede social um perfil lá da Argentina que publicou os últimos 30 anos do Lanús. Aí você pega desde 95, assim, as colocações, 3º colocado na apertura no Campeonato Nacional, 3º no Clausura 96, 3º na apertura 96, campeão da Copa Comebol, que não existe mais, 96, vice-campeão argentino 98, no Clausura, vice-campeão no 2006, campeão da apertura 2007, 3º no 2009, vice-campeão em 2011, 3º no torneio final, um torneio deles lá em 2013, vice-campeão do torneio inicial 2013, foi um torneio abrindo temporada, um campeonato, né? E tem várias participações aqui, ó. Ganhou a Supercopa Argentina, vice-campeão da Libertadores, perdeu para o Grêmio final, vice da Copa Sul-Americana, semifinalista da Copa Sul-Americana, campeão da Copa Sul-Americana. E diz aqui, ó, aqui a Argentina com mais finais internacionais, 4, nos últimos 12 anos, junto com o River Plate. Um dos maiores ganhadores da Copa Sul-Americana, com 2 títulos. Então, assim, o Lanús é um time que frequenta essas competições e leva a sério. Tem um time mais modesto, o investimento do Atlético é o triplo, mais ou menos, do Lanús. Mas o Atlético é um time em transformação, contratou o Sampaoli agora não faz muito tempo, está tentando reformular a equipe. Um elenco com problemas, claramente, um clube que teve problema de atraso também esse ano, de salário. São vários problemas. Aí você vê o quê? O time até produziu, teve chance de ganhar, mas enfrentou um adversário muito aguerrido, que, ciente das suas limitações diante do Atlético, conduziu o jogo, teve lá uma outra chance, mas as melhores chances foram do Atlético Mineiro, e conseguiu o triunfo nos pênaltis, né? Mesmo com o Lautaro Costa, jogador histórico do clube que está se despedindo do futebol, perdendo o pênalti que daria o título ao Lanús. Estou por cima do travessão. E, na sequência, ainda assim, o Lozada, goleiro, bom goleiro, né? 32 anos, fez a defesa no chute do Vitor Hugo e o Lanús foi campeão. O Atlético, assim, chegou na final, mas muito errático, né? Durante toda essa jornada, a caminhada confusa, vai avançando, troca de técnico, vai aos trancos e barrancos. O trabalho do Cuca foi muito fraco na temporada. São Paulo chega no meio,
já pega um grupo de jogadores formado. A situação do Hulk é delicada, porque é um grande ídolo do clube, mas claramente ele parece, né, estar chegando ao ocaso, questão física pesando, talvez, um jogador muito forte. A atuação dele ontem foi constrangedora. Ele passou o jogo inteiro se jogando e pedindo falta. O Piero Mas era o árbitro chileno que apitou Flamengo, Estudiantes e Flamengo e Racing Flamengo, aquele que expulsou até o Plata. Ele não marca falta toda hora. E o jogo correndo. E o jogador parece que não está entendendo que não é uma arbitragem brasileira, tipo Rafael Klein, que marca falta e dá cartão amarelo toda hora. Não. O cara segue o jogo, contatinho, tudo. Um abraço, amigo. Foi muito bem, foi a melhor coisa do jogo, árbitro. Foi o árbitro. O jogo segue. Aí aquela coisa de joga, reclama e tomou cartão e não conseguiu produzir nada. Ele deu um passe, pra falar a verdade, ele deu um passe pro Biel. O Biel perdeu o gol diante do goleiro do time argentino. Então, assim, um resultado normal. Normal, você considerar que o Atlético tem mais investimento, mas não é só o dinheiro. Tem que ter o dinheiro, tem que ter uma coisa bem estruturada, um trabalho de um treinador que possa amadurecer. O São Paulo chegou durante, como eu falei, muitas confusões envolvendo o clube esse ano, um ano difícil, né? Um dos donos preso, né? O dono do banco aí, né? Dono do clube, 29,6% da SAF do Atlético pertence ao Vorcaro, né? Foi preso. Banco Master. Banco Master, exatamente. Tudo isso está acontecendo no Atlético esse ano, gente. Eu acho que há não um engano, mas acho que há alguns exageros e algumas coisas distorcidas nessa questão dos brasileiros são melhores que os outros. É fato que teremos pela 7ª temporada seguida um campeão aqui do Brasil na Libertadores. Isso é um domínio, sem dúvida. 5 finais nos últimos 7 anos. Sem dúvida que isso é importante, é um domínio, é uma coisa muito relevante. O Brasil vai igualar a Argentina em número de títulos e era uma coisa muito distante. O Brasil vai igualar. Só que eu acho que às vezes a gente mistura um pouco as coisas, assim. O Palmeiras e o Flamengo são melhores. E quando não estão bem, eles perdem também, né? Eles fizeram uma final em 2021, eles não fazem final todo ano, vão fazer agora. Em 22 o Flamengo estava na final e foi campeão, em 23 nenhum dos dois estava, em 24 nenhum dos dois estava. E outros brasileiros chegaram à final, não só os dois. Mas por que eu digo que os que são melhores que os outros estrangeiros são Palmeiras e Flamengo? Os outros, eles variam. Como já acontecia antes. Isso já acontecia. O Inter foi campeão em 2010, o Santos em 2011, o Corinthians em 12, o Atlético em 13. Vai variando. O Grêmio em 17. Vai mudando. Aí chega na final. O Fluminense chegou numa final lá em 2008, o Cruzeiro chegou em 2009, em 2016 o São Paulo chegou numa semi. Cada ano era um que ia um pouquinho melhor. Só que agora tem 2 que chegam quase sempre, ou com muita frequência. Então, vagas na semifinal, meio que os 2 preenchem. 2 do mesmo país, que são melhores que os outros na média. E aí sempre aparece um terceiro ali, que naquele ano tá bem. Foi o Fluminense em 23, acabou campeão. Ano passado o Botafogo e o próprio Atlético chegaram na final. Então, assim, os outros, eles não são melhores que os argentinos e que eu coloco aí nesse bolo os 3 do Equador, LDU, Barcelona e Del Valle. Assim, eu acho que os outros brasileiros, aí tem variações, eles são do nível ali do River, do Racing, do Lanús, do Vélez, do Estudiantes e dos equatorianos, desses 3. Eles são mais ou menos assim, eles variam. Aí tem um ano que está um pouquinho melhor o Atlético, tem um ano que está um pouquinho melhor o Fluminense, o São Paulo, vai variando. E tem o acaso também. Sim. Como foi o Fluminense em 2023, foi uma questão também de acaso. Sim. Não estou falando que foi só o acaso, mas tem um pouco do uma tabela favorável, um chute do adversário que vai para fora. O jogo com o Inter, nossa senhora. Podia perfeitamente ser o Inter, o finalista. E também seria uma questão de acaso. Sim, e o Boca chega à final naquele ano empatando todos os jogos e ganhando nos pênaltis. Então o mata-mata tem isso também. Então, além disso, tem o fator mata-mata, que o acaso está muito, sim, relacionado ao mata-mata. Então acho que há um engano, assim. É que você tem um time como o Flamengo que vai jogar sua 4ª final em 7 anos de Libertadores. E um time como o Palmeiras que vai para sua 3ª final em 6 anos. Isso é relevante. Os 2 são melhores. Os outros são, assim, o Botafogo campeão ano passado caiu para a LDU esse ano. O Fluminense campeão em 23, em 24 ele brigou para não cair no Brasileiro até a última rodada. São Paulo, que a gente acabou de falar, numa situação difícil, ele poderia estar numa semifinal esse ano, perdeu. Mas, assim, ele é muito melhor que a LDU, não é? E os outros também não são. Assim, com exceção do Palmeiras e o Flamengo, os outros também não são. E aí é jogo equilibrado, é jogo igual. E o Atlético, ele tá nesse bolo. Poderia ter vencido ontem, como poderia ter perdido. Ele passou nos pênaltis do Bucaramanga. Isso. Passou em segundo do grupo. Atrás do Cienciano do Peru. Empatou as 2 com o Cienciano, inclusive em casa. Chegou a perder pra quem? Não foi pro Caracas. Ele
Ele perdeu pro Iquique. Iquique, do Deportes Chile, né? Iquique. Perdeu fora de casa, ganhou em casa, contra o Caracas ganhou as duas, mas passou atrás do Cienciano de Cusco. E depois, contra o Bucaramanga, passa nos pênaltis nos playoffs. E perdeu aqui. Ganhou lá e perdeu aqui. Ganhou lá, perdeu aqui, os 2 jogos de 1-0 e nos pênaltis acaba passando. Aí depois passou pelo Godoy Cruz. Foi rebaixado no Campeonato Argentino. Entendeu? Então poderia muito bem ser qualquer outro time brasileiro que estava na Sul-Americana o finalista contra o Lanús. Assim, a equipe do Lanús também é chocante, assim, de nível mediano para baixo. E aí, eu concordo com o que você falou do Lanús, só que é dessa análise que eu falo que há uma precipitação falar que os brasileiros são melhores. Lanús, nessa Sul-Americana, ganhou do Vasco na fase de grupos, ficou na frente do Vasco. Eliminou o Fluminense nas quartas. Sim. E ganhou a final nos pênaltis do Atlético. Ou seja, 3 brasileiros enfrentaram o Lanús e nenhum deles levou vantagem. E eu concordo que o Lanús é um time, no máximo, mediano. Mas assim, isso diz muito sobre a gente, não sobre eles. É isso. Aí a gente fica, os brasileiros são muito melhores. Não, assim, há um domínio, o Palmeiras e o Flamengo são melhores. E quando estão mal, eles apanham também. O Flamengo já caiu pro Olímpia, para Penharol, o Palmeiras pro Boca... Até pro Atlético Paranaense, que quando estava na primeira divisão, estava nesse bolo aí de brasileiros, argentinos e equatorianos. Também era um time que, no ano ele tirou o Palmeiras, foi para a final, no outro ano ele caiu pro Bolívar, no ano seguinte. Então, eles variam. Quem é regular e são melhores, os dois são Palmeiras e Flamengo. Os outros não, os outros são do mesmo nível ali que os vizinhos. E Bruno, eu faço para você a pergunta que eu também fiz pro Chacon. Tem cara de fim de ciclo do Hulk? Já chegando quase aos 40 anos de idade também, tem um salário alto. O Atlético, muito possivelmente, pela segunda temporada consecutiva, não vai conseguir classificação para a Copa Libertadores. E também, falar a verdade, foi um jogo e uma temporada, no geral, muito abaixo do Hulk, né? Ele caiu bastante nessa temporada. Ele ficou no banco em vários momentos, até com o Sampaoli mais do que com o Cuca. Em alguns jogos da Sul-Americana, contra o Del Valle mesmo, ele entrou, acabou decidindo, mas ele estava no banco, no jogo lá de Quito. Acho que no Belo Horizonte também, acho que ele começou no banco, na semifinal com o Del Valle. Ele tá com quase 40 anos, aí não tem jeito, né? Uma coisa que dá para dizer é assim, que muitas vezes o Atlético jogava tudo nele. Às vezes o Atlético não estava bem e ele resolvia. Isso vai ser cada vez mais raro. Esse ano aconteceu um jogo que eles perderam, mas ele mete 2 golaços de falta contra o Palmeiras, por exemplo. Na bola parada ele ainda pode. Ele fez um gol olímpico contra o Bahia. Ele ficou um tempão sem fazer um gol com bola rolando. Um tempão. E aí não é culpa dele, o cara já tá na reta final da carreira. E por alguns anos ele levou esse time nas costas, né? Agora o Galo vai ter que arrumar algumas outras alternativas aí, que não dá para jogar tudo nas costas do Hulk já com quase 40 anos. Então o Atlético Mineiro fica com esse vice-campeonato na Copa Sul-Americana, 0-0 no tempo normal, nos pênaltis, acabou sendo derrotado pro Lanús da Argentina, lá em Assunção, no Paraguai. O Galo nunca jogou um grande futebol nessa temporada. Não. Nunca teve uma grande fase. Um pouquinho com o Sampaoli, mas não a ponto de você falar, pô, esse time tem cara de campeão. Sempre foi ali meio aos trancos e barrancos, também a Sul-Americana permite que você pegue alguns adversários em algumas fases que são um pouco mais frágeis, e o Galo foi aproveitando, foi classificando e chegou à grande final. No momento decisivo, fez uma partida ruim e acabou perdendo o título na disputa de pênaltis, Chacon. E aí eu pergunto pra você, quero sua análise do jogo, claro, mas pergunto pra você, tem cara de fim de ciclo do Hulk? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se necessariamente um fim de ciclo por conta do desempenho, mas mais porque tem 38 anos, acho que nessa temporada já mostrou uma queda física e técnica. Física que eu digo, nos padrões do que a gente conhece o Hulk, né? E de nível de entrega dentro de campo também. Assim, eu estive no jogo ontem, não sei se vocês também acompanharam, mas foi muito ruim o jogo. O jogo em si foi muito ruim. O futebol não devia premiar nenhuma dessas duas equipes. Mas alguém tinha que sair campeão. Foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis, assim, se esforçaram também. Porque a primeira batida do Lanús, ridícula. A batida do Hulk, displicente. A batida do Biel, displicente. Do Vitor Hugo, das que perdeu, foi a melhorzinha. Mas ainda assim, displicente. Um jogo ruim. Um jogo ruim. Então assim, as duas equipes com medo de jogar, porque estavam numa final, sim, não premiou o espetáculo. Tanto se fala sobre a final única, sobre o espetáculo, sobre o quanto a gente precisa melhorar, mas o jogo em si foi maltratado. O futebol foi maltratado ontem nesse jogo entre Atlético Mineiro e Lanús.
Eu não sei se um fim de ciclo do Hulk por conta do desempenho, mas acho que tá chegando o fim de ciclo dele como jogador. Já tá com a burra cheia, já fez uma boa grana, já tá tudo certo. Mas, enfim, já tá na reta final, sim, o Hulk. Mas muito ruim o jogo de ontem, muito ruim.